Porque ninguém, por melhor e por maior que seja, nem o Lula vai vencer sozinho. Por maior que seja, acredito, gigante. Maior liderança popular do mundo hoje, inquestionavelmente. Sozinho, eu vou falar uma frase forte aqui, e que venham as críticas. Sozinho, Lula não é ninguém. Lula só é quem é porque fez parte de um movimento sindical, porque tem junto os movimentos sociais, porque tem junto mais de 50 milhões de brasileiros que carregaram o que ele falava e continuarão carregando mesmo quando Lula não estiver mais aqui com a gente. Então eu acho que toda oportunidade que a gente tem de estar junto é uma lembrança. É uma lembrança de que é daqui que vai vir nossa força. A gente vai sair daqui, né? Se você não me aceita em hipótese alguma, e se você não aceita em hipótese alguma ninguém que já pensou de uma outra maneira, das duas uma. Outro que quer continuar sempre sendo minoria, ou você é um tirano ditador e quer governar pela tirania. Não existe uma terceira opção. E como é que a gente vai convencer as pessoas, então? Com popstars? Transformando Lula num popstar, que já é um popstar? Mas e aí? E quando Lula deixar de concorrer, aí a gente acha um outro popstar? Ou a nossa força vai vir da comunidade? O que é que eu aprendi com o MST, meu amigo? Tem como cortar uma cabeça do MST e matar o movimento? Não tem. Esse é um movimento forte. E que lembro quando eu cheguei pro Stedley e falei o seguinte: e agora, Stedley? Bolsonaro foi eleito. Ele falou: Eduardo, você não sabe de nada do que a gente já passou, rapaz. Vai ser difícil, mas a gente vai passar esses 4 anos e a gente vai chegar vivo do outro lado do rio. Porque não é um Bolsonaro que vai matar a nossa luta que começou lá atrás, quando as coisas já eram muito difíceis. Às vezes, o que a gente tem, sabe o que que é? É chilique de quem mora dentro do ar-condicionado. Porque para quem é muito pobre no Brasil, sempre foi Bolsonaro no poder, sempre foi a falta de saneamento básico, a falta de escola e etc. E é por isso que eles são tão resistentes e têm tanto a nos ensinar. O que o MST mais me ensinou foi isso. Se a gente sonha em um dia em vencer, só tem um jeito: o grupo vencer. Porque não são mudanças estruturais. A gente está falando de décadas já de governos progressistas no Brasil, e a gente pode dizer, meus companheiros do MST, que a questão agrária no Brasil mudou estruturalmente? Não mudou. Ah, mas é culpa do governo. Talvez sim, um pedaço da culpa seja do governo. Mas eu acho que vai além, vai nessa nossa regulagem. E essa regulagem, para mim, tem um nome, que é o seguinte: o nosso individualismo. A gente parou de pensar o coletivo e, para mim, um dos grandes responsáveis por isso foram as mudanças que aconteceram no mundo ali na década de 70 e 80. Porque as pessoas falam muito do neoliberalismo, essas mudanças que aconteceram, principalmente com Reagan e Thatcher, etc., como sendo algo que atrapalhou os ganhos sociais através das privatizações, através da financiarização, e tudo isso é verdade. Mas o grande problema para mim, que pouca gente fala, é que o mundo passou a funcionar olhando só o curto prazo. E por quê? Porque as recompensas econômicas das pessoas passaram a ser medidas também no curto prazo. Virou o mundo do bônus, virou o mundo da participação trimestral nos lucros. Era anual, depois semestral, depois trimestral. E as pessoas passaram a não ter compromisso com o médio e com o longo prazo. Ninguém mais tem compromisso com o médio e com o longo prazo. É mentira dizer que a política não tem mais compromisso com o longo prazo? Não é mentira. Num sistema onde em 2 anos a gente tem eleições que o Brasil inteiro para disputar, as pessoas hoje em dia governam para se reelegerem.
O que é o orçamento secreto? Aliás, já fazendo um jabá, nesse domingo vamos ter um documentário sobre orçamento secreto. Mas o que é o orçamento secreto? Se não, além do maior esquema de corrupção do mundo, uma maneira dos maus políticos se reelegerem no Brasil em 2 anos? Os deputados, a Manu, Duca, que tem redes também cheias de seguidores, vocês. A gente vai fazer os nossos posts nas redes sociais e alguns posts vão ter 100 mil visualizações, 200 mil visualizações, 500 mil visualizações, 1 milhão de visualizações. Aí, de novo, a gente vai ser seduzido e vai achar que o cara somos nós, que a gente não precisa do grupo. É legal estar lá, fazer um bonito, tirar uma foto, dar uns abraços. No final das contas, quem carrega esse piano mesmo, quem tem as visualizações sou eu. No próximo eu vou lá para tirar foto com a turma de novo. E aí a gente caiu na armadilha de novo, que foi a armadilha que nos trouxe até aqui. Foi a armadilha que nos enfraqueceu. Foi a armadilha que quebrou nossas pernas. Achar que sozinho a gente faria alguma coisa. Sozinho a gente não faz nada. Mas, juntos, como a gente viu no exemplo chinês, a China me recuperou um pedaço da esperança perdida. Eles, em 40 anos, transformaram vilas de pescadores em alguns dos centros mais vibrantes e pulsantes da economia mundial. Como? Fazendo alguma coisa sozinho? Se eu perguntar para vocês, além do Xi Jinping, nome de algum outro nome chinês, provavelmente vários aqui não vão saber dizer nenhum. Talvez eu lembre eu também, do Jack Ma, né, do Alibaba, tirando ele, nenhum. Mas se a gente fala dos Estados Unidos, tantos nomes que a gente lembra do Warren Buffett, a gente lembra do Elon Musk, a gente lembra do Bill Gates, a gente lembra do Jeff Bezos. Poxa, se eles têm tantos nomes tão fortes, como é que a China está conseguindo passar batido por esses caras e crescer muito mais? Porque a força do povo chinês não vem do individual, vem do coletivo. E é aí, gente, no coletivo, que a gente vai conseguir fazer que até a ciência duvida ser capaz. Aí sim, a gente vai encontrar essa força que eu chamaria de espiritual mesmo, que nos trouxe até aqui como sociedade. Que a gente não é o animal que corre mais rápido, não é o que melhor sobe árvore, não é o que tem a mordida mais forte, não é o que consegue nadar melhor, mas a gente, de alguma forma, dominou o planeta. Uma responsabilidade enorme que pesa sobre nossos ombros. A gente dominou o planeta. Pro mal, mas dominou o planeta. Somos a única espécie, costumo repetir sempre, a única espécie que vergonha isso, que se deixasse de existir, todas as outras ficariam melhor. Nenhuma outra espécie, nenhuma, entre milhões de espécies que existem no planeta, isso não acontece com nenhuma outra espécie. A única que se deixasse de existir, todas as outras ganhariam, somos nós. Olha que esse é o pecado original, talvez. Não é o que nosso pai e nossa mãe fizeram num quartinho escuro para a gente poder nascer. O pecado original que a gente fez com a nossa mãe maior, nossa mãe terra, nossa Gaia, Pachamama. Esse é o pecado original. E que todos os dias a gente escolhe repetir esse pecado original, maltratando quem nos deu a vida. Agora, juntos, a gente tem como reverter esse processo e construir uma realidade diferente. Obrigado, deputado Zé Nunes. Obrigado, meus irmãos e irmãs que estão aqui. E aqui não é só o irmão do carioca, é o irmão fraterno mesmo, sabe? E que a gente, esse ano, aproveite não só a questão eleitoral para lutar, mas que a gente aproveite a oportunidade de estar junto, que é uma das coisas bacanas que a questão eleitoral nos traz. Talvez mais do que nunca a gente tem eventos para se reunir, para falar, para debater e que a gente saiba construir, recuperar. A esquerda cresceu porque ela tinha as comunidades eclesiais de base, as igrejas, os sindicatos, as associações. A gente perdeu todas e trocou, sabe por quê? Por likes. A gente trocou por views. Só que no final das contas, likes e views, eles são um pixel piscando na sua frente. A única coisa que existe são pessoas. E é delas que a gente deve se aproximar, cuidar e confiar para construir uma realidade diferente.
Muito obrigado, Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos vocês.